aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra poderosa. Ela tem como título, Chamados a Gerar. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, Jesus diz, Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, com toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Nesses dias, estamos muito preocupados com o que Deus está fazendo, onde Ele está movendo, mas devemos nos preocupar com o que Deus deseja que façamos. Embora Deus seja o Criador de todas as coisas, Ele quer usar o homem para algo que Ele deseja. E só o homem pode cooperar para realizar esse sonho que está no coração de Deus. Como pode ser isso, pastor? Deixa eu te explicar melhor. Deus deseja algo e Ele ainda não tem. O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, deseja ter os filhos que Ele ainda não tem. Os anjos não podem fazer isso para Deus, mas o homem sim. Nós só podemos ter uma vida para agradar a Deus. Portanto, hoje precisamos lutar para fazer a vontade, que a vontade dele se realize. E nessa vida que nos precisamos responder a Deus. Infelizmente, nós, os evangélicos, saímos do propósito original de Deus, pois fomos criados para servir o Criador. E hoje a mentalidade que se tem é de um consumismo. Então fazemos da igreja um grande centro de consumo. Estamos na igreja porque queremos alguma coisa. Nos esquecemos que fomos criados para servir a Deus. Como é difícil pregar nesses dias. O que precisamos fazer para servir a Deus, pastor? Gênesis capítulo 1, verso 28. Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. A ordenança de Deus para que todo homem se multiplicasse. No Novo Testamento, após Jesus ter cumprido o propósito de morrer pelo homem, após a sua ressurreição, ele comissionou os discípulos dizendo, Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Isso é gerar para Deus, produzir segundo a natureza de Deus, fazer e gerar. Ao invés de gerar, passamos a fazer. Queremos alcançar o coração de Deus fazendo. Isso é Babel. Lá em Gênesis 11, verso 4. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou para serem fecundos e multiplicar. Deus liberou uma bênção sobre o homem para gerarem filhos para o Senhor. A bênção de Gênesis capítulo 1, verso 28 é a autorização de Deus para a multiplicação. O que Deus disse a Adão e a Eva quando os criou? Diz para cada um de nós hoje. Deus não mudou. O desejo de Deus é o mesmo. Ele só mudou a estratégia por causa do pecado. Pois se Adão, alma vivente, hoje nós tivéssemos um segundo Adão, que é Jesus, Espírito vivificante com o mesmo poder de bênção para gerar filhos para Deus. Jesus é o chamado unigênito, em João capítulo 3, verso 16. Gerou muitos filhos para Deus e hoje é chamado de primogênito, o primeiro de muitos milhares. Em Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Em Jesus temos a bênção da fecundidade. Hoje, muitos estão fazendo coisas para agradar a Deus, que se chama Babel. Mas Deus deseja que sejamos frutíferos em gerar filhos para Ele. João capítulo 15, verso 16. Os dons que buscamos passarão, mas os frutos que permanecerá são as almas. Fazer coisas em nossas atividades diárias é um sinal de ocupação. E talvez você esteja ocupado com tantos trabalhos da igreja e pergunta: você está gerando filhos para Deus? Pastor, mas qual é a diferença entre fazer e gerar? A princípio, gostaria de dizer que não há problemas em fazer. Nós, aqui da nossa igreja videira, fazemos muitas coisas. Reuniões de células, treinamentos, você sabe, encontros, cursos, manutenção, CTL, célula. Tudo isso é necessário, mas com um fim que aponte para a maior necessidade do coração de Deus, que é gerar filhos. Talvez o êxito em algumas igrejas seja em honrar aquele que faz. Talvez alguém seja honrado porque se formou em um seminário teológico, ou porque foi o construtor do prédio da igreja. Talvez honrar alguém porque o mesmo fez uma grande oferta à igreja. Glória a Deus por tudo isso. Mas é isso que verdadeiramente importa? Este é o centro do coração de Deus? Não há problema em fazer coisas, mas o importante é saber a motivação para isso tudo. Tudo isso é importante se for canalizado para o alvo de Deus, que é gerar filhos semelhantes a Jesus. Para entender melhor, vamos pintar um quadro da igreja, lendo algumas das suas descendências de Adão em Gênesis, e que fez a outra e que gerou. A primeira descendência de Caim é a descendência que fez. Ao ler Gênesis capítulo 4, verso 17 ao 22, essa descendência poderia participar daquele comercial do extinto Banco Bemerindos. Gente que faz, sim, porque fizeram cidades, música, foram pecuaristas, metalúrgicos. No capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia nos fala da geração de Sete. Esses descendentes de Sete não fizeram coisas, mas geraram filhos para Deus. Consequentemente, Deus contou os dias dessa geração. Por que a maioria não quer gerar filhos para o Senhor? Porque não quer pagar o preço, porque dói. Gerar é uma loucura. Hoje em dia de despertar para o verdadeiro está pulsando no coração de Deus. Ele quer ter filhos, muitos, milhares de filhos. O que nós podemos concluir, pastor? Você pode ter dons ou talentos. Você pode ser eloquente ou carismático. Mas se não tiver filhos, será vazio, sem razão para viver. Observe como os nossos filhos nos motivam a crescer. Por causa deles trabalhamos duro para sustentá-los. Ter muitos filhos que significa ter muitos motivos para prosseguir no chamado de Deus. Ide e fazei discípulos. Quero te profetizar, tenha muitos filhos. Por isso, nessa hora, eu quero orar com você, para que esse ano seja o ano da casa cheia, de filhos, de salvos, daqueles que estavam perdidos, que são alcançados pelo Senhor. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, por esse alerta, que nossos olhos se abram, que o nosso coração seja incendiado, que nós possamos cumprir o ID. Ó Deus Santo, tira de nós toda a esterilidade, faz de nós os mais fecundos, que a unção da multiplicação esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Eu oro, Pai, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho, declarando multiplicação, crescimento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho da Graça e possam gerar filhos para o Senhor. Se você é abençoado e quer ser um financiador do Evangelho, através do nosso ministério, tem o número do Pix aí. Você pode fazer qualquer quantia de oferta.
Sempre lembrando que a palavra de Deus diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E a palavra de Deus também diz que a alma generosa prospera. Quer prosperar? Abençoe. E veja Deus abençoar você grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.